Visando o planejamento para a temporada de 2022, 10 jogadores já acertaram oficialmente a sua saída do Goiás Esporte Clube inicialmente para o Goianão. Mais dois deles seguem aí a respeito das suas renovações, mas dificilmente continuarão no Verdão para a próxima temporada. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, as baixas do Goiás aí, inicialmente para o Campeonato Goiano, posteriormente também para a Série A do futebol brasileiro, retornando após uma temporada fora. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo que com toda certeza ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje explicando mais ou menos aqui a filosofia da diretoria do Goiás para o ano que vem, que deverá ser mantida uma grande base desse time para a disputa do Campeonato Goiano e aí sim, né, visando a Série A do Brasileirão, trazer peças-chaves, reforçando o elenco, assim como aconteceu, por exemplo, na Série B do ano passado. O Goiás não tinha desse ano ainda, o ano não acabou. O Goiás não tinha um elenco absurdo, mas os jogadores titulares aí sim realmente eram muito bons. O próprio Tadeu, o David Duarte, o Apodi, que não conseguiu render também, mas é um jogador de muito nome no futebol brasileiro, além do Aleph Manga, o Nicolas e também o Elvis. Ou seja, foi um time sim muito bem montado e a intenção da diretoria para a Série A é fazer aí no mesmo esquema. Então, dessa forma, alguns jogadores que perderam espaço no elenco, outros por conta dos seus contratos difíceis de renovar, deixaram o Goiás ainda no final dessa temporada. Começando a nossa lista com o lateral direito Ivan. Ele que assim não irá, fazer muita falta no Goiás. Chegou aqui no Verdão com expectativa muito grande, mas acabou não tendo muitas chances de atuar, principalmente como titular. Foram só 17 jogos pela equipe esmeraldina, sendo dessas suas atuações 8 na Série B do Campeonato Brasileiro. Não marcou nenhum gol, deu aí apenas uma assistência ainda lá no Campeonato Goiano. Ele que veio após muito destaque defendendo a equipe do Caxias, tanto na Série D de 2020 quanto também no início desse Campeonato Gaúcho de 2021. Tinha contrato apenas até o final da Série B, o Goiás entendeu aí que não seria uma boa renovar para o ano que vem. Agora indo para a zaga, esse será a princípio a única baixa na lateral do Goiás. Indo para a zaga, aí sim a coisa começa a ficar um pouco mais delicada, isso porque o Goiás existe a hipótese muito grande de perder os seus dois zagueiros titulares para a próxima temporada, sendo o primeiro deles já oficializado, o zagueirão David Duarte, formado aqui nas categorias de base do clube, não irá permanecer no ano que vem. Seu contrato se inspirava, até mesmo surgiu propostas do Fluminense no início do ano, mas o Goiás preferiu perder ele de graça, mas jogar com o jogador a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Acredito que acertou nessa sua decisão, porque o David Duarte foi muito bem pelo Goiás no Brasileirão. Foram 43 jogos, 4 gols marcados durante a temporada, além de uma assistência. Os seus gols também na Série B muito importantes, tanto na vitória aí contra o Curitiba, o CSA e também a equipe do Vitória. Ou seja, acredito que fez a decisão correta a diretoria, mesmo perdendo o jogador de graça, teve um compromisso muito grande com a camisa alviverde, e ele que está aqui no Goiás desde 2015, atuando como profissional, teve seus principais anos de destaque tanto em 2018, também na Série B, quanto também em 2020 na Série A e agora em 2021, terminando a sua passagem pelo time esmeraldino. Ele tem 26 anos de idade e fará uma falta muito grande no Verdão. Mais um zagueiro que irá deixar o Goiás a princípio é o Reinaldo. Ele que ainda não é oficial, isso porque tem uma proposta aí do futebol japonês que os seus agentes estão aguardando. Aí sim, caso não pinte essa proposta do exterior, que é a prioridade do atleta no momento, está aí disponível para conversar com o Goiás a respeito da sua renovação. Ele que só veio de contrato até o final da Série B, aí dessa forma fica complicado de renovar para o ano que vem. Às vezes o pessoal critica o Goiás por fazer esses contratos só até o final da competição, mas é que muitos deles vêm como uma aposta. O Reinaldo mesmo é um zagueiro muito jovem, só tem 24 anos de idade, havia atuado ano passado ainda no Juventude, onde fez aí 12 partidas no total na Série B, e foi um pedido do técnico Pintado nesse começo de segundo ano para o Goiás, acabou dando muito certo. Foram 34 jogos só na Série B. Anteriormente a isso também ele havia jogado tanto na Ponte Preta, no Tombense e também no Moreirense. Ou seja, a chance dele sair é realmente bem grande, a não ser que não chegue essa proposta do futebol japonês e nenhuma outra do exterior. Aí o Goiás também não tenha contratado outro zagueiro para a sua posição. Aí sim o Arlen Mendes já garantiu que renovaria sim, buscaria novamente o Reinaldo no mercado. Quero saber sua opinião a respeito desses dois zagueiros titulares
infelizmente aí, né, tudo encaminhando para deixarem o Goiás para o ano que vem. Inclusive já gravei um vídeo sobre lista aí disponíveis de zagueirões no mercado. Vou deixar aqui em cima para vocês avaliarem também, né, quais poderiam ser os substitutos da dupla David e Reinaldo. Outro zagueiro que não irá continuar no Goiás é o Matheus Salustiano, também que não teve muitas chances nesse Campeonato Brasileiro da Série B especificamente. Foram apenas 8 atuações, sendo 3 delas como titular. Veio da Ferroviária, onde jogou o último Paulistão lá com o técnico Pintado, foi um pedido aí do treinador. Acabou que encerrou o seu vínculo com o Verdão após o final da Série B e a diretoria não quis dar continuidade com o atleta para o ano que vem. Tem 28 anos de idade, né? Passou pelo Vitória, Confiança e o Rio Claro. Na minha opinião, é sim um bom jogador, mas para a Série A o nível é um pouco mais acima. O Matheus Salustiano não conseguiu, né, demonstrar aí, mais futebol, até porque o Reinaldo e o David Duarte foram os titulares absolutos, acabam ficando aí disponíveis no mercado também. Indo agora para o meio de campo, irei falar sobre mais um que ainda vive esse impasse, se continua ou se sai, mas a princípio deixará mesmo o Goiás do ano que vem, que é o volante Rezende, atleta de 26 anos de idade, que a princípio estava tudo certo para o Goiás adquirir aí 55% dos seus direitos econômicos. Era um valor estipulado aí de R$700 mil para o Azures lá do Paraná. Entretanto, na hora que o Goiás foi ali conversar a respeito do seu salário, aí sim o empresário do jogador queria um valor que, segundo o Goiás, né, era fora da realidade do clube no momento. Ou seja, o Goiás tinha sim essa grana para pagar ao Azures aí do Paraná, e entretanto as questões salariais, luvas, direitos de imagem também do jogador acabou empacando a negociação. Ele que fez 22 jogos pelo Goiás nessa Série B, marcou 2 gols aí contra o Operário e também o Botafogo. Anteriormente a isso ele tinha jogado no Azures, que é um clube empresa lá do Paraná, foi campeão da segunda divisão no ano passado, jogou a Série A do Paranaense nesse ano e foi muito bem, com muito destaque. Além disso, passou aí pelo Madureira, a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Resende também do Rio de Janeiro e o 13 da Paraíba na Série C de 2020. Para mim é uma baixa sim, em relação, né, ao elenco que vinha jogando a Série B desse ano, mas se realmente ficou muito mais caro do que a diretoria havia imaginado, acho que pode sim ter bons nomes no mercado para o Goiás aí pegar, né, livres de qualquer tipo de salário muito alto e também transferência ao jogador. A prioridade é sim pegar esses atletas que o Goiás não precise pagar uma quantia para o clube detentor dos seus direitos. Outros 2 atletas também que vivem meio que impasses a respeito da sua continuidade para o Goianão não ficam, que é o Luan Dias, primeiramente, meio de campo de 24 anos de idade, que só estava emprestado ao Goiás pelo Água Santa, ou seja, ele jogou a segunda divisão lá na equipe de Diadema, conseguiu seu acesso para a Série A1 do Paulistão. Entretanto, né, a equipe lá do interior paulista quer contar com o jogador para o ano que vem na disputa da Série A do Campeonato Paulista. Pelo Goiás, o Luan Dias disputou 28 jogos, marcou 4 gols, todos eles na Série B do Campeonato Brasileiro, e vinha sendo titular, né, nos últimos, pelo menos nos últimos 10 jogos do Goiás, era o seu titular da posição. Começou ali meio que jogando de meia direita com o Marcelo Cabo, até fez alguns golzinhos, mas realmente nessa reta final, principalmente nos 4 últimos jogos, né, contra o Remo, o Guarani, o Brusque também, o Operário, perdão, acabou jogando muito bem com a camisa do Goiás. Agora volta para o Água Santa no Campeonato Paulista e a intenção da diretoria é sim contar com o jogador para a disputa da Série A do ano que vem. Ou seja, sai agora, vai jogar o Paulistão e retorna a princípio para o Goiás na Série A. Mais um nome que acontece nessa mesma situação do Luan Dias é o Dadá Belmonte, que veio aí emprestado também do Água Santa, vai jogar o Paulistão no ano que vem e depois para a Série A retorna a princípio para o time esmeraldino. Obviamente que pode pintar, né, algumas outras propostas para o Água Santa a respeito desses 2 jogadores. É difícil cravar sem ainda ter o Campeonato Paulista, né, que vai começar só agora no mês de janeiro. O Dadá Belmonte é mais jovem, tem 24 anos de idade, seu contrato com a Água Santa vai até o final de 2024, assim como o do Luan Dias vai até o final de 2025, para ver o tanto que a equipe lá de Diadema aposta, né, nos jogadores. O Dadá Belmonte fez 3 gols pelo Goiás na Série B, além de 4 assistências em 36 jogos. O jogador praticamente participou de todas as atuações do Verdão nessa Série B. Além disso, ele tem passagens pelo Internacional, o Salgueiro, a Ponte Preta e também o Náutico. Fez aí uma campanha bem surpreendente pelo Goiás e a princípio irá retornar também só para a Série A. Quero saber sua opinião, né, a respeito desses 2 jogadores emprestados, tanto o Luan Dias quanto o Dadá Belmonte, se farão falta aí no Goiás
para o Campeonato Goiano, se você acha que a diretoria conseguiu organizar bem, né, para eles retornarem na disputa do ano que vem da Série A. E agora definitivamente para o ataque, outra perca assim, em questão de números muito grande por parte do Goiás foi o Aleph Manga, mas era uma situação bem mais diferente do que os outros, por exemplo, o David Duarte e o Reinaldo. Isso porque, né, o Aleph Manga aí viveu um impasse por conta dos seus bastidores dentro do Goiás, ou seja, não tinha uma relação interna tanto com os jogadores, a diretoria, o próprio técnico, né, teve problemas com o Pintado, com o Marcelo Cabo, até mesmo com o Glauber Ramos, então assim, não era um jogador muito bom de elenco. Eu acho que foi isso que empacou principalmente para o Goiás não ter continuado com ele para o ano que vem, porque o dinheiro para pagar o Coruripe, o Goiás tinha. Isso daí, se negar, realmente é mentira, tá bom? O Goiás tinha sim esse dinheiro, só que calculou a aposta e o risco que poderia ocasionar. Ou seja, ofereceu um salário mais alto para o Aleph Manga, além de pagar essa quantia para ter os direitos do jogador e ele aí caçar confusão dentro do elenco. Enfim, acho que o Goiás tem um orçamento limitado, principalmente para o Campeonato Goiano, e para a Série A também tem que fazer contratações essenciais. Então acho que acerta sim a diretoria em não permanecer com o Aleph Manga para o ano que vem. Ele tem 27 anos de idade, né? Não é nem um garotão mais. Nesse ano pelo Goiás foi muito bem, cumpriu seu papel dentro do time esmeraldino. Foram 34 atuações na Série B, com 10 gols marcados, o artilheiro do Goiás na competição, além de 4 assistências. Anteriormente a isso ele tinha passado pelo Volta Redonda, né? Onde foi o artilheiro do Cariocão nesse ano. Também se destacou bastante na Série C do ano passado. Tem passagens também pelo Maringá, o Cascavel, o Asa e o Coruripe de Alagoas. Agora a tendência dele é que acerte realmente com a equipe do Santos, cidade inclusive onde o jogador nasceu. Caso não seja o Santos, deve ser aí ou o Internacional, o Corinthians, o Vasco da Gama, por volta aí dessas equipes, beleza? Quero saber a sua opinião também sobre essa polêmica, né, envolvendo essas questões de renovações do Aleph Manga, se você continuaria com o jogador para o ano que vem, né, sabendo todos esses riscos que ele pode causar também para o Verdão. Para finalizar o vídeo de hoje, mais 3 atacantes que deixarão o Goiás agora sim, esses totalmente oficiais para o ano que vem. O primeiro deles, o Bruno Mezenga, que ainda tem contrato com o Goiás até o final de 2022, mas será primeiramente nesse primeiro semestre emprestado para a Ferroviária no Campeonato Paulista, onde ele havia sido o artilheiro da competição, né, jogando já na equipe lá de Araraquara. Ele tem 33 anos de idade, nessa última Série B fez aí 29 jogos, marcou 4 gols e deu aí também uma assistência. Começou até que bem a competição, né? Chegou com moral, foi o artilheiro do Paulistão no ano passado, mas acabou que não conseguiu durante o campeonato demonstrar aí um grande futebol. Mas nessa reta final, eu acredito assim que jogou muito bem, tanto nos jogos contra o Coritiba, né, onde ele marcou gol, contra o Remo também, o Guarani, o Brusque. Acho que é um jogador que seria sim interessante para a Série A do ano que vem. Vamos ver o desempenho dele jogando aí, por exemplo, na Ferroviária, né, na disputa do Paulistão, que é um campeonato mais elevado. O Nicolas, a princípio, será o jogador titular do Goiás no Goianão do ano que vem, então é melhor ter o Bruno Mezenga titular na Ferroviária, né, jogando o Paulistão, que é o melhor estadual do Brasil, do que ele ficar no Goiás no banco aí pro Nicolas. Então acho que faz certo sim a diretoria sendo todo o salário dele pago pela Ferroviária, né? O Goiás não terá que tirar nenhum valor do seu bolso. Mas outro jogador também que não ficará no Verdão é o experiente Wellington, que até havia sido especulado sobre a sua renovação. O pessoal dizia que ele tinha contrato até o final do Goianão, mas realmente terminou o seu vínculo após o término da Série B e não ficará no Goiás. Após 8 atuações, um gol marcado contra o Vila Nova nessa sua volta após 14 anos fora, né, aqui do Goiás, ele que foi revelado pelo clube ainda lá na temporada de 2005, foi um dos principais jogadores da campanha do Goiás na Libertadores de 2006. Depois disso passou pelo Spartak Moscou, voltou aqui para o Brasil, onde jogou no Grêmio e também no São Paulo, além do Celta de Vigo, futebol turco e o Emirados Árabes, onde deverá ser o seu destino para o ano que vem. O empresário do jogador disse que ele gostaria, né, de retornar para o Oriente Médio, aí sim deve ser a tendência dele. Inclusive o Wellington já está lá no Emirados Árabes, onde deve acertar com a sua próxima equipe nas próximas semanas, beleza? Quero saber a sua opinião também a respeito do jogador, que não conseguiu, né, engatar uma grande sequência de jogos. Eu, na minha opinião, renovaria sim com o Wellington para o Goianão, mas se tanto jogador, não sei como que estava ali os bastidores também dentro do time esmeraldino, como não houve esse acordo, eu acho que também não será uma falta muito grande no elenco, mas acreditava sim no seu desenvolvimento do seu futebol para o Goianão do próximo ano. E para finalizar o vídeo de hoje, um jogador que chegou no Goiás a princípio para jogar no profissional, mas acabou ficando mais
nas categorias de base, que é o atacante Vinícius Popó. Ele que é jovem, só tem aí 20 anos de idade e nesse ano veio lá do Cruzeiro por empréstimo ao Verdão, mas só fez 5 jogos no profissional, todos eles no Goianão, inclusive marcou um gol contra o Goianésia e foi mais utilizado, né, no Campeonato Goiano Sub-20, onde o Goiás foi campeão nessa temporada de 2021. Pelo Sub-20 ele foi muito bem, foi o artilheiro da equipe na competição com 10 gols marcados em 15 atuações. A tendência é que retorne para o Cruzeiro no ano que vem, equipe que ele é revelado, tem uma multa aí rescisória, se eu não me engano, na casa de 600 milhões de reais. A equipe lá de Belo Horizonte aposta bastante nesse jogador, mas que no Goiás não conseguiu desenvolver um bom futebol no Goianão. Acho que ele até merecia algumas chances na Série B, mas não foi tanto assim que pensou os técnicos do Goiás, acabou ficando mais sendo utilizado. E importante, né, bom ressaltar isso também, na conquista do título goiano. Bom, essas são as listas dos jogadores aqui que deixarão o Goiás para o ano que vem. Quero saber sua opinião a respeito de cada um deles. Obviamente pode pintar uma outra alteração, por exemplo, o Caio Vinícius é um jogador que o Goiás tem aí buscado o Fluminense para sua renovação, pode ser que saia também da equipe esmeraldina, mas a tendência é que os outros jogadores, o Goiás já tem aí uma base, por exemplo, com o Tadeu no gol, o Apodi na lateral direita, o Iago Mendonça na zaga, lateral esquerda o Hugo e o Arthur, meio de campo Felipe Bastos, Dieguinho e o Elvis, e na frente, né, o Nicolas. A princípio são esses jogadores que jogaram a última Série B, que deverão sim permanecer para o Campeonato Goiano, beleza? Quero saber quais deles aqui você renovaria, qual você acha também que a diretoria fez a sua parte, agiu bem certo, tá bom? Quero que vocês deixem aqui embaixo a sua opinião. Mas se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!